Uma boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que horas vocês vão assistir. Quem tá aqui comigo comenta que vai pra vídeo, tá? Vai pra vídeo e a gente troca uma ideia a respeito de dois temas que envolvem diretamente o Palmeiras e o segundo diretamente o Abel Ferreira. Então, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, vídeo exclusivo pro YouTube e exclusivo pra live aqui também, quem tá aqui comigo. Então, exclusivo aí pra quem tá aqui e pra quem tá aí. Aqui o pessoal tem a participação e no YouTube fica como um vídeo único aí. Então peço seu like, inscreva-se no canal, ativa o sininho. Primeiro, o Marcelo Beckler, ele questionou aquilo que eu acho que é o pilar fundamental, cuja qual o Palmeiras não consegue ter uma identidade, ter um jogo agradável, ser mais do que um time resultadista. Vamos ver o que ele disse? Vamos lá. Queria saber se vocês concordam ou discordam. Enquanto ele vai falando, quero ver a galera da live aqui se concorda ou discorda. Faz parte da visão do técnico do Palmeiras. Há quantos meses eu bato nisso aqui? Eu falo que o fato de jogar na transição bola longa não é a deficiência técnica do player, do atleta. Não é. Já tem meses que eu venho falando isso aqui, talvez até mais de um ano, que eu falo, cara, o problema do Palmeiras jogar assim se chama decisão do técnico de jogar assim. Não é coincidência que o time troca poucos passes e não é coincidência que há outras equipes no Brasil que trocam o dobro de passes, tá? Eu não sei se vai dar flag por conta das imagens, mas deixa o crédito à TNT Sports, as imagens da TNT, não sei se vai dar flag por conta da imagem do jogo, mas eu vou deixar aqui porque a análise vale a pena. Aí um outro comunicador, eu acho que é o Vitor, né, o nome dele, ele questiona se o Almada resolve isso, se fulano de tal resolve isso. Cara, não resolve. Vai resolver a partir do momento que o técnico trabalhar triangulações, querer mudar o jeito do Palmeiras jogar e principalmente ter coerência, que é o parte 2 do vídeo que o Coletividade aborda, eu vou trazer para vocês. Ele aborda dois momentos em coletiva e olha que ele tá trazendo uma incoerência do Abel, existem outros. Como por exemplo a questão da base de time mais cascudo. Ele não quer jogador como o Hulk, ele não quer jogador cascudo. Almada não é jogador cascudo, ele é bom. Cascudo é Casimiro, Fabinho, Hulk. Esses caras são cascudos, entendeu? Caras que jogaram na Europa, que são líderes lá. Vitor Roque veio pro Palmeiras, é um jogador caro, mas ele não tem liderança. Então, se você vê assim, qual o perfil de liderança que a gente foi buscar? O Marlon, que é uma liderança passiva ao técnico. É diferente de um Felipe Melo, que você, coincidência ou não, quando o Felipe Melo dava preleção no Palmeiras, foi duas Libertadores pro quadro de troféu do clube. Duas. Compara, concordando ou não concordando com as preleções do Felipe Melo, mas a energia de uma preleção do Felipe é uma energia da preleção do Abel. Então, assim, falta jogadores também que questionem o treinador do ponto de vista de como é a abordagem de jogo. Acho que é proposital, desde a formação do elenco. O Palmeiras, quando vai procurar jogadores, eu acho que ele quer zagueiros que defendam extremamente bem, até o Fux tem a característica de saída, porque não é um técnico que vê como atrair o adversário para sair jogando e a partir daí ter espaço para jogar, que isso seja fundamental no jogo dele. Você pega dos bons times do Brasil, quantos fazem gol saindo com o goleiro, tocando, sai jogando até dentro do gol adversário. O Palmeiras deve ser o que menos faz isso, porque eu acho que o seu treinador entende, na hora de formar um time, de treinar um time, os mecanismos mesmo não são bons de jogadores que baixam para receber, dar apoio para os zagueiros, domínio e passe para os meias e para os atacantes atacarem. Eu acho que faz parte da visão do técnico do Palmeiras. Isso não é ruim, o Palmeiras está brigando como quase ninguém, só o Flamengo está brigando como o Palmeiras nos últimos 6 anos, é porque o seu técnico é muito bom. E na visão do seu técnico, que é muito bom, não é tão necessário você ter jogadores que desde lá atrás armem o jogo e tal, não sei o quê, porque você pode ter uma... Ok, mas e a retenção de posse no ataque? Será que Arsenal não faz isso? Será que Real Madrid não faz isso? Será que Chelsea não faz isso? Barcelona? As principais equipes do mundo, elas precisam trabalhar retenção de posse no ataque. Uma coisa é, construção desde a defesa é importante? Não. Mas e ter a bola no campo de ataque? É muito. É isso que você determina o modelo do jogo do clube grande
que tem jogadores grandes, para o modelo de jogo do time pequeno, que tem jogadores mais frágeis. Então ninguém tá pedindo para construir desde a defesa. Mas no campo de ataque a gente tem que ter o domínio territorial. Para essa bola não ficar voltando a todo momento. Porque há equipes que não sabem aproveitar, como o Santos não soube. E há equipes que com 2 jogadores, Pedro e Arrascaeta, sabem aproveitar. Há equipes com Matheus Pereira e Caio Jorge que vai saber aproveitar. E ontem o Abel Ferreira fez um alerta, né? Ele enfim admite que subiu a competitividade no futebol brasileiro. E aí, veja, se ele admite que subiu a competitividade, a gente precisa questionar a respeito de como está a nossa competição, a nossa competitividade. Se ele enxerga que subiu e o Palmeiras não consegue ser aquele Palmeiras de 2022, peraí, primeiro ponto, já que ele gosta de citar tanto asterisco, o primeiro asterisco a gente conversar. Tô errado? Se a competitividade subiu e o Palmeiras está longe de ser aquela melhor versão, sinal de alerta, né? Esse ano o Corinthians ganhou 2 títulos, o que passou. Qual o próximo time que vai fazer isso? Grêmio? Cruzeiro? Flamengo? Botafogo? Porque não me parece coincidência que a partir do momento que a gente deixa de ocupar o nosso espaço, qualquer outra equipe pode ocupar ele. Inclusive o Flamengo, que é a equipe mais óbvia a ocupar esse espaço. Não me parece muito lógico o Flamengo sempre estar perdendo para Atlético Mineiro saindo de Copa do Brasil. Mas o Palmeiras já desde a Copa do Brasil do Grêmio, que a gente vem observando como o Palmeiras vai para uma partida de mata-mata, parece qualquer jogo. A gente não pode ir para uma partida de Copa do Brasil parecendo qualquer jogo. Isso se emprega a Taça Libertadores da América também. Uma bola longa bem feita, você pode ter a partir do meio campo um domínio já no campo do adversário, ataques mais rápidos do que lentos. Eu acho que a estratégia do Palmeiras é essa. Eu acho que é proposital, desde a formação do elenco. Então ele conclui, aqui não tá completo, eu tinha visto esse trecho um pouquinho mais completo. Aqui, ó. Aqui, ó. Acho que o Palmeiras... Abordagem de novas ideias. Por que as críticas são as mesmas? Porque não são novas ideias sendo empregadas no Palmeiras. Porque a partir do momento que você vê um novo Palmeiras, você entende, o seu subconsciente entende. Vamos dar tempo. A partir do momento que você vê a mesma coisa do último ano e do ano anterior, ou seja, do último e do penúltimo, a crítica é a mesma. É um oásis, chutão pra frente, elenco fraco da LDU. Que o Visão Alvinegra colocou aqui. Apesar de ser um rival, concordo. Cabeça fria, chutão pra frente. Sou palmeirense, concordo plenamente com você. Mercado da bola, aqui não tem nada a ver. Como não? Ontem teve vários lançamentos e chutões diferenciados da nossa parte. O Palmeiras vencendo tem mais críticas que os outros times perdendo. Isso é ser gigante. Isso é ser alienado, pensar assim. Isso é ser alienado. Corinthians perde do Red Bull por 3-0. Ok. Eu vou esperar que o Corinthians perde por 3-0, mesmo ganhando 2 títulos. O Palmeiras precisa melhorar pra gente chegar em patamares que a gente ainda não chegou. Quais são, então, Fernando? Libertadores Brasileiro no mesmo ano, por exemplo. Será que chega em Libertadores Brasileiro no mesmo ano com esse modelo? Com essa ideia? Com esse sentido de jogo? Eu creio que não, mano. Mas tem gente que acha que sim. E estamos aqui para discutir, debater ideias, crescer com elas. Eu posso mudar de opinião. Se eu estivesse vendo boa parte da torcida, cara, dá tempo, pô, só começo, mas não é, velho. Não é. Por quê? Porque não indica ao torcedor esses novos detalhes, essas novas ideias, essas novas engrenagens. Bora ver aqui que é uma continuação do papo. Peço o like, hein? Quem tá no YouTube, por favor, hein, rapaziada. Ó, vídeo aí à noite pra vocês, quase na madruga. Likezinho do YouTube ajuda aí o canal, fundamental pro nosso crescimento. Sexta-feira a gente vai fazer um modo carreira aqui com o Palmeiras. Se você tá cansado aí de jogar com clubes europeus e queria ter um FIFA completo, FIFA Amigos tá na descrição. Jogo mais atualização, dá uma passadinha. Quiser ver como tá o jogo, vai na live da Roxinha, twitch.tv/NOQD, que eu tô em live fazendo mais 4 jogos hoje e 2 jogos de Libertadores. Se você tá aqui no vídeo, cola pra live. Eu vou fazer um pouquinho de modo carreira hoje, tá? Vamos seguir aqui. O Palmeiras não tem muito mecanismo ainda, e aí que eu falo das novidades.
O Palmeiras não tem, por tudo isso que o Caio falou, de saída de bola e tal, ele não tem mecanismo para colocar os caras de frente em boas condições. Eles recebem muitas más bolas, bolas ruins. O Alan não recebe bola. Aquele jogo contra a LDU foi um oásis do Palmeiras nos últimos meses. De achar bem os caras nas posições de frente, de achar os caras em posição de 1 contra 1. E ontem isso de novo não aconteceu. Então, assim, do Palmeiras eu não vejo ideias novas. Mas isso aí é o Almada que vai fazer? Não, tô falando assim, se chegar, é pra ter esse cara que não conseguiu fazer? Também. Mas assim, a bola sair de trás melhor também. O Marlon Freitas também pode ajudar com isso. O técnico do Palmeiras não me parece um técnico super adepto de fazer os times jogarem e não sei o que e tal. O que o Rogério falou no ano passado, no momento não foi certo, mas alguma coisa de razão tem, que o Palmeiras... Tinha muita razão. O problema é que o Rogério deu a declaração no melhor momento do Palmeiras. Aí ficou aquela coisa, né? E também é um rival, né, cara? É um rival. Então o Rogério falando, ele vai ter sempre aquela coisa de primeiro a gente questionar que veio do Rogério Ceni para depois pensar o que ele falou. Mas o Carpini já falou, o Carille já falou, modelo de jogo do Palmeiras, outros técnicos já falaram, e muitas vezes a gente achou ruim. Só que aquele de 22, ele tinha um modelo de jogo assim e dava resultado, porque era bom. Eu acho que quando você tem um grupo de jogadores mais jovens, bons, que vão pra cima, que são, apesar do jogo reativo, são caras mais assertivos, ok, velho. Eu não sou o maior crítico do modelo de jogo, não. Eu só acho que quando você tem o modelo de jogo X ou Y e você apresenta uma crescente, é só um detalhe o modelo de jogo. É só um detalhe. A partir do momento que você tem um modelo de jogo e você vê o Palmeiras em declínio técnico, precisa ser comentado. Precisa ser comentado. Que bom que isso está sendo comentado além de mídia alternativa, porque há uma preocupação genuína de como transmissão, comentário vê os jogos do Palmeiras. Então, que bom que existem pessoas que estão percebendo os motivos pela qual o Palmeiras sofre demasiadamente a G6. Esses times são melhores. Se você não for conclusivo ao ataque, você vai tomar contragolpe. A gente chegou a tomar gol de Corinthians com toda amplitude, com toda ocupação de território ofensivo, e o Corinthians vindo com 2 atacantes fazendo gol no Palmeiras. Foi mais de uma vez isso, gente. Foi uma vez, acontece uma vez, beleza. Foram 2 vezes, em Campeonato Brasileiro e depois em Paulista e Copa do Brasil. Peraí, cara. Mais de uma vez você tomar gol numa criação que só tem o Memphis e o Yuri Alberto, 2-5, e a gente vai fingir que não tá acontecendo? Foi assim que o Corinthians conquistou Copa do Brasil e Paulista. Mas podemos fingir que não ocorreu. Mas foi exatamente assim. Adora a bola direta. E hoje tem 2 atacantes que vão muito bem com as bolas diretas. Então, que as pernas estejam muito pesadas, que seja o primeiro jogo de temporada e que não se espere muito ritmo, embora acho que teve até bastante correria no jogo de ontem, eu acho ok. Só que eu quero ver em algum momento o Palmeiras fazer alguma coisa de diferente. Obrigado, meu amigo Marcelo Becker. Assina embaixo. Assina embaixo, a gente precisa exigir isso. Ninguém está querendo falar da parte pessoal do Abel. Só estamos exigindo coerência e modelo de jogo. Ninguém tá falando pra ele mudar como pessoa. Ninguém tá questionando o caráter do cara. Apesar que aqui vai mostrar algumas incoerências que pode pegar ou não em parte de caráter. Ou pelo menos de coerência, sim. Mas o que mais me preocupa não é o que o coletividade, o que o Michel vai abordar aqui, mas sim o que eu abordei agora. Isso que o Michel tá trazendo, a gente comenta em quase todas as lives há 365 dias, pelo menos. O Michel tá trazendo uma incoerência. Cara, nós já trouxemos umas 5, 6. Você fala, peraí, Abel Ferreira, se decide aí, meu amigo. Se decide aí o que você realmente pensa sobre montagem de elenco, sobre o pensamento do Palmeiras, sobre o mercado do futebol brasileiro. Existem algumas incoerências. O Michel resgatou, basicamente, pessoal, vou adiantar, ele faz toda uma síntese aqui e lembra de uma coletiva de Taça Libertadores da América e o Abel Ferreira, e ele esqueceu de falar uma coisa aqui. Michel, você esqueceu de falar uma coisa, irmão.
E pra quem mandou o vídeo, tamo junto. Eu já convidei o Michel pra live, mas ele não tem horário pra noite, é difícil ele aparecer. Mas esse ano ele vai fazer uma live com a gente. Nem que seja pra só trocar uma ideia, ele vai vir. Tenho certeza que a gente vai conseguir trazer ele. Agora, só pra vocês entenderem, teve uma situação que ele esqueceu. E o Abel Ferreira, na coletiva de perda de título da Libertadores, ele não falou nada. Ele quase não falou sobre a arbitragem. Quando ele vem pro Campeonato Brasileiro, ele taca o pau na arbitragem da Libertadores. Lembram disso? Cara, isso não é incoerente também? O momento de você falar era aqui, ó. Se você acha que o título do Flamengo teve asterisco, ele chegou a reconhecer o título do Flamengo aqui. E aí, uma semana depois, ele tava falando de asterisco. Aí depois, na abertura da temporada, ele continuou falando de asterisco. Mas por que nessa coletiva ele tava tão mansinho? Por que ele esperou o jogo do Brasileiro pra falar da competição da Libertadores? Porque ele é fraco. Simples. Ele é fraco. Um técnico de culhão teria falado aqui. E não teria esperado uma semana pra ganhar um jogo qualquer de brasileiro que não valia nada, pra se encher de razão, pra não resolver nada. Bora. E só pra detalhe, pra mim não tem asterisco nenhum, tá? No título do Flamengo. Já falei isso várias vezes. Tem sim o lance a ser discutido do Bruno Fux, mas pelo o que a gente apresentou... Desculpa, né? Vamos seguir, que isso daí já é águas passadas, o Flamengo já é tetracampeão. Ou a gente entende isso e corre atrás, ou então a gente vai ficar morando na desculpinha e só fica feio pra um time do tamanho do Palmeiras isso, na minha opinião. Temporada agora, e se me permite, o que é que você conversou com o Vitor Roque lá no campo, viu você levantando a cabeça dele por mais de uma vez ali depois do jogo? Quando nós comparamos o Vitor Roque, o Bruno Henrique com o Danilo, com o Alessandro, com o Jorginho, né, que ganharam agora a Libertadores aos 30 e não sei quantos anos, sabe, ele tem 19, 20 anos, portanto vai... Pausa. O que ele tá falando aqui? Que o Vitor Roque não é cascudo. Que o Vitor Roque não tem experiência, ele é jovem. E comparando, logicamente, com quem? Com os cascudos do Flamengo. Jorginho, Alessandro, né? Fazendo essa analogia. Ele tá falando que o time dele não é experiente o suficiente. Tá? Vamos continuar. Vai ter muitas oportunidades de poder ganhar esta competição, e isto acaba por ser uma experiência para o Flaco Lopes, uma experiência para o Alan. Beleza, ele tá falando dos jogadores mais menos experientes, que isso é uma bagagem de vida, a derrota é uma bagagem de vida, certo? Deixa eu passar aqui pra frente em outro trecho que ele fala. Vamos lá. E a estratégia defensiva estava certa, os meus jogadores cumpriram com o que tinha que ser. O problema não foi a estratégia defensiva. O problema não foi... o Palmeiras perdeu o final da Libertadores. O problema não foi a estratégia defensiva. Vamos ver qual que foi o problema? Ele vai falar. Vamos ver? Vamos ouvir. Por que é que eu digo que o nosso adversário... Isso daqui me pega muito. Essa piscadinhas pra jornalista, o Michel nem percebeu. O nosso adversário foi mais experiente, foi mais... Ele vai falar. Vamos ver? Vamos ouvir. Essa piscadinha pra jornalista, depois do Palmeiras perder uma Taça Libertadores da América para o Flamengo, é intancável. É intancável. Mas é um detalhe só. Só um detalhe. Por que é que eu digo que o nosso adversário foi mais experiente, foi mais cascudo? Os meus jogadores quase sempre passavam a bola de primeira. Quase sempre tocavam lá de primeira. Num jogo como esse... E o treinador é o jornalista ou você? Quem é que tem que pegar nos caras e ao invés de dar folguinha, encarcar, depois de uma Libertadores, falar, vamos trabalhar a retenção de posse. Vamos trabalhar toque no ambiente curto. Eu joguei categoria de base e os técnicos tinham culhão de cobrar a gente na nossa orelha, sendo que a gente nem ganhava o que esses caras ganham. O que eu escutei de técnico, não só eu, mas parceiros de equipe chamando
de lenda, que você não vai ser nada. Esses caras chegam no profissional tocando de primeira e não escutam o que eu escutei quando era moleque. Eu tinha 12 anos, quando o treinador vinha na minha orelha e falava, não é pra tocar de primeira, você é o meia, você não vai ser nada, você não vai ser ninguém. Então quer dizer que o cara chega no profissional e ele para de escutar isso porque ele chegou, mas continua cometendo erros infantis e imbecis e não são corrigidos porque o atleta tem mais peso e mais culhão que o técnico. Ou seja, depois de uma Libertadores, se isso fosse nos anos 90, o que o Felipão ia fazer? Ia mandar os caras depois do jogo correr em volta do campo, como fez várias vezes para regenerativo, não era punição. Vai corrigir no outro dia. Não, parece que não tem mais correção, gente. Parece que é qualquer coisa. É qualquer coisa. O que importa é a narrativa e não o fato. Esquece fato e vamos falar de narrativa. Serve pra qualquer coisa. Eu, como técnico, tô pouco preocupado em corrigir aquilo que eu... É legal ele perceber aqui que o jogador toca de primeira. Mas quando é que ele vai sentar com o Veiga e falar, meu filho, você sabe sair pra direita e pra esquerda, você sabe finalizar, você sabe dar o passe de profundidade, quando é que você vai usar? Quando é que você vai usar? Quando você aposentar? Quando você parar de jogar bola, você vai usar? Em jogo festivo? Pô, é isso que eu falo pra vocês, que é meio inútil o debate, porque não há cobrança devida, cobrança técnica, cobrança coerente, entendeu? Não tem. É só qualquer narrativa. Já tá bom. Tens que dominar a bola, ter a coragem de dominar a bola sob pressão, porque nós somos bons, conduzi-la, driblar se for o caso, e quando tu vês a tua equipa a passar só, quase sempre de primeira tu sentes isso. Sentes que há ali um peso, sentes que não estão soltos, sentes que falta ali um bocadinho de ousadia e coragem, que foi o que aconteceu depois de sofrermos o golo. Pausa. Você viu a explicação do nosso pardalzinho de pena fiel por que o Palmeiras perdeu a final da Libertadores. Perdeu porque o nosso time era menos experiente, tocava a bola de primeira, estavam presos, eles não seguravam, não dominavam. E essa foi a tônica dessa coletiva inteira. Pega essa coletiva inteira do Abel, pós-fracasso na Libertadores, e veja, ele cita eu peguei dois para mostrar para vocês. Ele cita em diversos momentos dessa coletiva que o time do Palmeiras é inexperiente, não tem casca, fazendo paralelo direto ao time cascudo, o time poderoso e cascudo e cheio de jogadores experientes do Flamengo. Ele deixou bem claro. Certo? Beleza. O problema é o seguinte, meus amigos. Vira o ano. Agora vamos resolver o problema. Mudança de mindset. Vamos mudar. A forma de contratar mudou. Vamos agora. É experiência. É experiência para bater de frente e dessa vez não ser vice. Será? Vamos para a coletiva de ontem, né? Tô gravando hoje ainda, mas é de ontem. Para você é ontem. Vamos para a coletiva de ontem. Palmeiras e Santos. E vamos ver o que o Abel falou referente à posição dos 5. Afinal de contas, vendeu o Aníbal. Certo? Temos só o Emiliano Martínez. E teoricamente a gente precisaria de alguém, algo cascudo para a posição. Fabinho, Casemiro, não sei. Algo experiente. Afinal de contas, segundo o nosso técnico, o Palmeiras fracassou no passado por falta de experiência. No momento decisivo, nossos jogadores não tinham experiência. Mas a gente vai resolver. Aí tu pensa assim, um mês depois essa experiência nasce? Tipo assim, quem aí mudou radicalmente depois da virada do ano já? Eu acho que tem que correr um ano inteiro, né? Então assim, um atleta que tem 18 e um mês ele tá mais experiente? O atleta que tem 30 e um mês ele tá melhor? Ou seja, se essa foi a trave do ano passado, quando é que eles vão resolver? Ah, só o Marlon? Só o Marlon como 5 ou 8, não sei, vai resolver isso? Pode ser que sim, mas é meio estranho, né? Quem fala tanto de gestão, quem fala tanto de processos, quem fala tanto que o planejamento de uma época começa na outra, é estranho você só desfazer de Mikael praticamente e o Everton agora e achar que esses eram os problemas, né? Inclusive, se fala de experiência, o Everton conta pra experiência, né? E ontem ele falou sobre média.
Eu acabei fazendo uma live exclusiva lá na Roxinha, aqui na Roxinha, no caso. Ele pediu pra gente comparar a média. Eu fui lá e comparei. A média de idade do Palmeiras é maior que a do Corinthians. E ganhou 2 títulos. Hoje, a média hoje. Ano passado era ainda maior. A média do Palmeiras é maior que a do Red Bull, que não ganhou nada. É maior que a do Botafogo. A média do Palmeiras só é menor que a do Flamengo. Mas ela é a mesma do Cruzeiro. Então, assim, nem nessa narrativa ele consegue ser consistente sobre a média de idade do Palmeiras. O Palmeiras poderia falar da média de idade se fosse um time igual ao Red Bull. Entendeu? Esse sim tem uma média baixa. O Palmeiras tinha Marcos Rocha no início da outra temporada, o Mike, o Zé, Rony. Tinha uma série de jogadores mais velhos. Nem na narrativa dessa que é do controle total do técnico da comissão, ele consegue ser consistente. Ele veio falar da narrativa de idade, aí você pensa assim, não, o Corinthians tem um Memphis, deve ter uma idade mais alta o time. Não, é mais baixo. Mais baixo que a do Palmeiras. Mostrei ontem pra vocês isso. A gente vai resolver esse problema porque, afinal de contas, eles pensam no Palmeiras. Então vamos ver o que o nosso técnico falou nessa coletiva sobre a posição carente de 5 que a gente tem. Beleza? Vamos ver junto o que ele falou. Agora com a saída do Everton, a contratação de um goleiro seria algo que entraria para a tua lista de necessidades nesse momento? E até como a gente vinha falando sobre o caso do Andreas Pereira, né, ter se machucado hoje, se por acaso a contratação de um volante estaria entre as tuas prioridades para agora? Olha, boa pergunta. Se contratar outro volante, este Luís, que vocês viram hoje a jogar muito bem, vai ficar fechado o lugar para ele, um jogador com muito potencial que nos pode render no presente e no futuro. E são essas coisas que nós que estamos dentro do clube temos que pensar. Mas estão a perguntar-nos a mim, mas se nós contratarmos um volante já podemos contratar. Só que as coisas não são assim que funcionam no nosso Palmeiras, não é assim que funciona, não é da emoção, é da razão. Então não é assim que funciona. Tá, é isso que eu queria mostrar pra vocês. Eu vou até pausar aqui. É isso que eu queria mostrar pra vocês. No Palmeiras, não é assim que funciona, meu irmão. Você entende? O que ele falou aqui, irmão? Não vai contratar os 5. Por quê? Porque tem um tal de Luiz Pacheco da base, um moleque de 17 anos, que a gente vai tirar a oportunidade dele. Afinal de contas, é um moleque que vai dar retorno financeiro. Mas peraí, lá atrás ele falou que o Palmeiras não ganhou porque não tinha experiência. Então o Palmeiras não tá querendo saber de retorno futebolístico, de vitória. Não, ele quer saber de retorno financeiro. Entendi. Entendo. Então, assim, pra vocês que chegaram aqui no final do vídeo entender. Compreende, torcedor, que a gente não consegue fazer mais live todo dia sobre o time que a gente ama. Porque eu nunca vi um técnico... Ele pode ser o maior da história pra muitos e eu respeito. Mas é o maior incoerente que, enquanto eu tenho o canal, eu vi. Agora, não lembro quando era moleque de Estevão Soares se era incoerente. Lembro bem do jeitão do Jair Pisserni, mas eram outros momentos de coletiva. O técnico mais incoerente que eu cobri como canal se chama Abel Ferreira. Ele pode ser o mais vitorioso, de fato, os números estão aí e comprovam isso. Mas eu nunca vi um sujeito tão incoerente. E vocês reclamam que a gente questiona, então a gente escuta e deixa entrar no ouvido e sai no outro. Pô, tenha consistência na tua declaração. Se o Palmeiras é esse time, é o Brighton do Brasil, é o Newcastle, sei lá mais quem. Tudo bem, é o Borussia. Tudo bem, mas seja coerente. E veja, você ser o Borussia do Brasil, Brighton ou qualquer coisa do tipo que é um clube formador e precisa vender atleta, não te proíbe você ir buscar experiência, cara. Não passa essa ideia pro torcedor, porque não tem bobo aqui, não tem bobão aqui, não. O fato de você ser você tem que aprender que você tá no Brasil e que treina o Palmeiras e precisa ter uma mescla mais inteligente de experiência com juventude. Até porque essa experiência vai ajudar a juventude. Então, foi isso que foi feito com o Marlon. Chega pro torcedor e fala, o 5 tá aí. Pra que fica enganando o torcedor? Aí fica esse debate de 5, 5 é o Marlon. Ô, Abel Ferreira. Seja consistente, meu amigo. Seja maduro. Eu não vou falar pra ele ser homem, porque homem ele é. Seja consistente, meu irmão. Para de ser frouxo. Fala, nós pensamos no Marlon aqui como 5. Fala real pro torcedor, pô. Para de ser bunda mole. Frouxo.
Esse é o plano. É o Marlon como 5. Qual o problema disso? Qual o problema disso? Até porque são 2-8, ponto. Acerta na contratação de um meia que acaba o debate. Você bota Marlon Evangelista, mas que você tenha... Ou então Marlon e Andréas, por exemplo. E à frente tenha um meia muito bom. Pronto, ninguém tá falando nada. Mas fica nessa coisa, sabe? Querendo falar pro torcedor ontem na coletiva também que o Everton estava brigando por posição quando o Everton tá acertado com o Grêmio desde o ano passado. Pra querer passar uma falsa impressão que a coisa aconteceu assim, sabe? Gente, foi casual, sabe? Foi um rolê casual aí o Everton no Grêmio. Para, pô. Tem moleque aqui, não tem bobo aqui, não, cara. Vocês não estão lidando com bobão, não, pô. Boa parte da torcida já entendeu como funciona o futebol e tá tudo certo. E pra mim, de verdade, tem nada de errado no Marlon como 5. Não é o fato dele não saber marcar que é o problema. É o fato do Palmeiras não ter a bola. Se o jogador... Cara, eu já vi... Não vou falar de 5, mas de quase 5. Eu já vi Frank Lampard jogar. Eu já vi Gerrard jogar. Eu já vi Pjanic jogar. Eu já vi Busquets. Eu já vi uma série de jogadores, Pirlo, que não eram grandes marcadores necessariamente. O Busquets sim, mas o restante que eu citei não. Então, assim, vocês não têm culhão pra chegar no torcedor e falar, cara, o Marlon é o 5, é como ele vai fazer pra gente o que o Felipe Melo fazia. Vocês não têm culhão pra defender a própria profissão. Pra falar assim, eu sei o que eu tô fazendo, eu sei que vocês vão usar o Marlon de 5, pô. É só falar pro torcedor, falar, já tá aqui o 5, a gente vai trabalhar agora os 8, que são aí o Pacheco, o Larson, o Evangelista, mas nem isso ele tem coragem, é um técnico frouxaço. Ele prefere criar uma série de narrativa ao invés de falar, cara, já tá aí o 5, vocês não perceberam, não? Por quê? Porque ele não tem a consistência de acreditar de fato que o Marlon vai encaixar como 5. Eu acho que vai. Só ter a bola. É só ter a bola. É Marlon e mais um cara rápido. Tá certo. Mais 2 meias no time, mais 2 atacantes, acabou. Marlon, um cara rápido, 2 meias, um segundo atacante e um atacante. Só que aí contrataram um peso morto chamado Facundo e Sousa, e você não consegue encaixar aqui, ó. Se não tivesse perdido tempo em contratar esses dois aqui, você tinha um 4-2-2-2 aí bem decente. Pô, não é decente? Se você pegar e falar o Marlon, o Andrés, um grande meia e o Maurício e 2 atacantes, esse time não é bom. Só que aí você vai fazendo umas besteiras no caminho, tem um Fux que não sei. Aí você pega Giai e Kelvin. Kelvin eu até acho que encaixa, se o time for ofensivo eu acho que encaixa. Piquerez e GFT, aí vai complicando, bicho. Aí vai complicando, é um asterisco por posição. Mas esse time era pra ser um time bom na mão de um técnico. Porra, velho. Eu vi Gregory e Marlon jogando muito bem. Savarino e Almada. Era um Botafogo muito bom, velho. Pô, o time do Palmeiras é bom. O que tá faltando é consistência. Esse é o desafio dele. Eu não consigo olhar pra esse Palmeiras vendo que é o Corinthians, o São Paulo, o Santos e quase todas as equipes, tirando Flamengo, Cruzeiro. Palmeiras é pra ser o segundo ou terceiro melhor elenco do Brasil. Eu ainda acho que é o segundo. Mas se não for o segundo, é o terceiro. Ou seja, é o técnico que não dá identidade, mano. Sabe? E fica criando coisa. O Marlon 5. Marlon 5 a temporada vai mostrar isso. Marlon 5 a temporada vai mostrar isso. A não ser que ele pegue o Evangelista, transforme o Evangelista num 5, mais brigador pela posse, e o Marlon 8. É burrice. Na minha opinião, é burrice. Tudo tá baseado no que o Beckler falou no começo. Entenda a característica dos seus atletas e fique com a bola. Para de ser medroso. Tenha a bola. Domine o jogo. Aí sim você vai ser respeitado. Aí sim. Você vai falar, pô, um técnico que dá resultado, mas domina o jogo. Faz o torcedor se sentir, sabe? Grandão. Hoje o Palmeiras é um time estilingue, pô. Você precisa ser atacado pra poder... Ontem na transmissão. Esse é o Palmeiras, é um chutão em caixa. Esse é o Palmeiras. Essa é a principal jogada. Que jogada! Gente, que jogada. Isso não é jogada. Você chutar a bola e fazer seu jogador brigar por ela é mérito do jogador. Quando o Kleber Gladiador marcava pressão, não era mérito do Felipão, não. É mérito do jogador. Jogada, construção coletiva é outra coisa. Construção coletiva é o teu meia de ligação achar o meio achar o ponto, eles se aproximarem. Se aproximou, ultrapassagem do lateral, cruzamento pra trás. Isso é jogada coletiva.
Todo o resto é narrativa. Abraço, meus amigos. Estamos na live aqui. Tamo junto, pessoal do YouTube.